Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir a Deus que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, com o Espírito Santo, nos ilumine para que possamos, nesta noite, aprender mais sobre aquilo que revelastes nas Sagradas Escrituras e na tradição da Igreja. Abre o nosso coração e o nosso entendimento, para que possamos, Senhor, nesta noite, beber da fonte que és Tu, Senhor Jesus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, livrai-nos de todas as ciladas e maldades do demônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, meu nome é Fred, do canal Escola Teológica Católica. Sou catequista, teólogo e vamos à nossa vinheta. Eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like, seu joinha, sua dúvida, sua pergunta, sugestões de temas, qualquer coisa que você puder fazer para nos ajudar, para que o nosso canal possa chegar ao maior número possível de pessoas, tá? Não deixe de compartilhar, peço às pessoas para que nos ajude a divulgar este canal. Eu sou um leigo, tá? Mas sou formado em teologia e estou aqui para ensinar aquilo que a igreja nos ensina, não a minha opinião, ok? Então, nós estamos fazendo aí um estudo bíblico toda quarta-feira e às sextas nós estamos estudando o catecismo da igreja. Às segundas-feiras nós fazemos temas aleatórios, tá? Que você pode deixar aí também nos comentários sua sugestão de tema, como o meu amigo João Batista está sempre pedindo aí vídeos para a gente fazer. Quando não tem nenhuma sugestão, então eu vou e pego uma parte da doutrina que eu acho importante da gente poder abordar aqui. É o que eu vou fazer hoje, tá? Como não tem ainda, né, ninguém pediu nenhum vídeo ainda específico, então hoje eu resolvi fazer um vídeo sobre a hierarquia dos anjos. Você conhece a hierarquia dos anjos? Hoje se fala muito nos anjos, se prega muito sobre os anjos, mas o que a igreja ensina sobre os anjos? Tá? Inclusive, na Igreja Católica, graças a Deus, está um movimento aí muito forte, que é a Quaresma de São Miguel. Nós acabamos aí de rezar aí 40 dias a Quaresma de São Miguel, com mais de 2 milhões de pessoas rezando, junto com Frei Gilson e com o Instituto Hess. Mais de 2 milhões de pessoas rezando às 4 da manhã a Quaresma de São Miguel. Tá? Então, gente, a gente tem que entender a doutrina sobre os anjos para a gente poder ter uma devoção correta, porque a nova era, ela prega também muito sobre os anjos, mas de forma errada. Tá? Tem muita gente aí que prega coisas que a igreja não ensina sobre os anjos. Quem são os anjos? E qual a hierarquia dos anjos? Então, eu quero fazer um vídeo sobre isso hoje. Tá bom? Então vamos lá. Vamos aí conversar um pouco sobre o que a igreja ensina sobre os anjos, de uma forma geral. Tá? Eu vou dar uma explicação geral sobre os anjos e depois, especificamente, nós vamos ver qual é a hierarquia dos anjos. Tá? O que nós sabemos sobre isso?
Mas primeiro eu vou dar uma visão geral, tá? Tem livros que falam sobre os anjos, a Bíblia fala dos anjos, muito, o Antigo e o Novo Testamento fala dos anjos, a tradição da igreja fala dos anjos, ok? Então, gente, não é uma tradição vazia, não. A Igreja Católica acredita nos anjos. Mas é o que eu falei, nós temos que entender o que a igreja ensina sobre os anjos, tá? Para a gente não pegar um caminho errado sobre essa doutrina, ok? Então vamos lá. Dando uma explicação geral sobre os anjos, tá? O anjo, ele é uma criatura criada por Deus. Tá? Tudo que existe fora do nada foi Deus quem criou. Então o anjo, ele não é Deus, tá? Nem o diabo é um Deus, ele é uma criatura. Então todos os anjos foram criados por Deus, ok? Antes do ser humano, tá? Antes de Deus criar o homem e a mulher, Deus criou os anjos, ok? São milhares e milhares de anjos. São muitos anjos. Outra coisa, Deus não repete a sua obra. Não existe anjo igual. Então são milhares de anjos, só que eles são diferentes. Tá? Porque Deus não faz cópia, nem do ser humano e nem dos anjos. Tá? Qual é a diferença do anjo para o homem e a mulher? O anjo, ele não tem corpo físico, ele é espírito. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Depois você leia lá. Os anjos são puros espíritos. Por isso a gente não vê anjo aí. Deus até pode fazer que um anjo se materialize para alguém. Deus pode fazer, Deus tem poder para isso. Mas ele não tem corpo. Nem os anjos bons e nem os anjos maus. Eles são espíritos, ok? Agora, eles podem assumir uma forma... porque a palavra anjo significa mensageiro. Então, quando Deus quer dar um recado, o anjo pode assumir uma forma, mas ele não tem corpo físico, como nós temos. Nós somos corpo e alma. O anjo não, ele é só espírito. Mesmo que ele assuma um corpo para trazer uma mensagem de Deus, não é um corpo físico, é um corpo espiritual, que não está preso nem no espaço e nem no tempo. Ok? Então é importante a gente entender isso. Ok? Como o anjo ele é espírito, ele tem uma inteligência muito maior melhor do que a nossa. Ok? Então o anjo, tanto o anjo bom quanto o anjo mau, tá? Ele é mais inteligente do que o ser humano. Ok? Por quê? Porque ele não está preso nem no espaço e nem no tempo. Ok? Então, é outra coisa importante da gente entender. Tá? Então, o poder do anjo ele é muito maior do que o nosso, nesse sentido. Ok? Mas ele só faz aquilo que Deus determina. Inclusive o diabo também. Ele só age com a permissão de Deus. Então, o anjo, ele só age, tá? Tanto o anjo bom quanto o anjo mau, só com a permissão de Deus. Ok? Outra coisa, mas eu vejo anjo criança, anjo com asa, isso é simbologia. Anjo não tem asa, anjo não é criança, não existe anjo criança, né? Porque senão, veja, como ele é só espírito, então ele não cresce, ele não precisa crescer como nós. Então não existe anjo adulto, anjo velho, isso é uma simbologia. E anjo também não precisa de asa para voar, isso é uma simbologia. É um símbolo. Como a gente representa o Espírito Santo como uma pomba, mas o Espírito Santo não é uma pomba. É uma simbologia. Tá? Então o anjo, ele não tem asa, ele não é criança, ele não é velho, tá? Porque ele não tem corpo. Ok? Então ele não tem nada disso. Isso são só símbolos que a gente usa para representar aquilo que é espiritual. A gente precisa, né, representar alguma coisa, né, no sentido espiritual, mas o anjo ele não tem nada disso, ok? Uma coisa importante, tá?
nós só conhecemos o nome de 3 anjos. Tanto a Bíblia quanto a tradição da igreja diz que nós só conhecemos 3 nomes de anjos na Bíblia. São Rafael, São Gabriel e São Miguel. Mas isso não são nomes de pessoas como Pedro, Paulo, não. Porque a palavra El significa Deus. Gabriel, Deus cura. Tá? Então, Rafael, Deus cura. Gabriel, Miguel, tudo que termina com El quer dizer Deus. Tá? Então não é um nome próprio. Anjo não tem sexo. Anjo não é homem, anjo não é mulher. Ok? Não. Isso também é interessante a gente entender. Por isso que é errado essas seitas aí que ficam falando, né, que os demônios, né, fizeram sexo com mulheres, né? Nada disso. Para você fazer sexo você tem que ter corpo. O anjo não tem corpo, então o anjo não faz sexo. Então o anjo não fez sexo com ninguém, o diabo não fez sexo com ninguém. O pecado de Adão e Eva não foi pecado de sexo. O pecado dos anjos também não foi pecado de sexo. Tá? Então esquece isso. Isso é tudo mitologia. Ok, gente? Então, outra coisa importante a gente entender. Então, qual é a hierarquia dos anjos? O anjo, ele tem uma hierarquia, ok? Então, eu quero estudar com você um pouco sobre a hierarquia dos anjos, ok? Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, ele cita algumas classes de anjos. E a tradição da igreja também diz a mesma coisa. São Tomás de Aquino, os doutores da igreja estudaram muito sobre a questão dos anjos. São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São Jerônimo e outros estudaram muito essa questão da angeologia, é o estudo dos anjos. Ok? Então, eles classificaram, né, a hierarquia angélica, né, são 9 coros de anjos. Sabia disso? São 9. Né? A hierarquia angelical são 9 coros de anjos. Tá? Então, eu quero dar aqui o nome para vocês, tá? De alguns que aparecem aí, tanto na Bíblia quanto na tradição da igreja. Ok? Então, eu quero colocar aqui algumas delas e dar alguns textos da Bíblia para depois você ler. Tá? Para você ver que a Bíblia fala sobre essa hierarquia angelical. Tá? Então vamos lá. Então quais são esses 9 coros de anjos que a Bíblia cita e a tradição da igreja confirma? Ok? Antes de entrar na hierarquia, eu quero também falar que nós temos também o anjo da guarda. Tá? A igreja celebra no dia 2 de outubro, há pouco tempo, celebramos aí agora há pouco tempo, a festa do anjo da guarda. Todos nós temos um anjo da guarda, ensina a igreja. Tá? Alguns teólogos têm uma dúvida se a gente recebe o anjo ou no batismo ou já nasce com o anjo da guarda. Os teólogos ainda não chegaram a uma conclusão sobre isso. Tem alguns que defendem que a gente recebe o anjo da guarda no batismo, que a gente passa a ser filho de Deus no batismo. Mas tem teólogos que defendem que a gente já recebe um anjo quando nasce. A igreja ela ainda não bateu o martelo sobre isso. Então fica ao livre uso da fé. Tá? Ou a gente não tem certeza se a gente recebe o anjo da guarda no batismo ou quando nasce. E quando morre, o que acontece com esse anjo? A igreja também não sabe. Provavelmente esse anjo deve voltar para Deus e Deus deve dar a ele uma outra missão, talvez acompanhar uma outra pessoa. Né? Isso aí a igreja tem uma dedução, porque a Bíblia não fala e a igreja também não sabe. Tá vendo? Nem tudo a gente sabe. A igreja ela é muito humilde em reconhecer que nem tudo a gente sabe, porque a Bíblia não fala, a tradição também não sabe. Tá? Então a igreja não sabe o que acontece com o nosso anjo quando a gente morre, por exemplo. Tem até uma brincadeira, né, que diz que isso aí a gente sabe, quando a gente comete um pecado, o anjo já, porque o anjo representa Deus e a Santíssima Trindade não mora no pecado. Então quando a gente comete um pecado, Deus já não está mais em nós. Então tem uma brincadeira que diz que quando a gente
né, comete um pecado, né, diz que o anjo sai correndo, né, igual, por exemplo, se a gente tiver a 120 por hora, diz que o anjo sai pela janela. Não é uma brincadeira que muitos padres fazem. Então, gente, a gente também não pode abusar. Então eu tenho um anjo da guarda, então eu vou abusar. Nós não podemos abusar da misericórdia divina. Tá? Não é porque a gente tem um anjo protetor. Mas veja, o fato também da gente ter um anjo não tira a nossa liberdade, não. Tá? A gente tem um anjo para nos proteger desde que a gente viva na graça de Deus, na bênção de Deus. Porque o anjo não vai fazer a nossa parte. Então, se a gente escolhe um caminho errado, o anjo não vai nos proteger. E o anjo ele vai respeitar a nossa liberdade. O anjo, nem Deus, nem o anjo, nem o diabo não toca na nossa liberdade. Quem escolhe o nosso destino, a nossa vida, somos nós. Ok? Então vamos lá, vamos para essa hierarquia angelical aí. Tá? Então vamos lá. São 9, tá? Anjos, tá? Arcanjos, virtudes, potestades, principados, dominações, tronos, querubins e serafins. Esses são os 9 coros de anjos que a igreja nos ensina. Vou repetir. Tá? Anjos, arcanjos, virtudes, potestades, principados, dominações, tronos, querubins e serafins. Então, esses nove são os coros de anjos que a igreja nos ensina, ok? E vamos dar alguns textos aqui das Sagradas Escrituras, onde falam sobre essa hierarquia angelical, ok? A primeira vez que a Bíblia cita os anjos é logo no Gênesis. Né? Ali no Gênesis, quando Adão e Eva pecam, depois que o diabo, tá? Que também é um anjo, tá? No final eu vou falar um pouco também sobre isso, sobre os anjos maus. O diabo, que também é um anjo, né? Fez Adão e Eva pecar, e depois que Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do paraíso, da presença de Deus, e Deus ali coloca um anjo, diz a Bíblia, tá? Um querubim, tá? Que é uma classificação angelical. Tá? Deus coloca ali para vigiar a árvore da vida, que é um símbolo. Tá? Então Deus coloca ali um querubim, um anjo, para guardar a árvore da vida, diz lá o texto de Gênesis capítulo 3. Ok? Então é a primeira vez que a Bíblia fala sobre os anjos, essa hierarquia que eu já falei. Ok? O profeta Ezequiel, ele também cita os querubins, tá? No capítulo 1 e também no capítulo 10, tá? Do livro do profeta Ezequiel, ele cita, né, os querubins. Ok? O livro do Êxodo também cita que os querubins eles protegiam a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? É aquele objeto sagrado, né, para os judeus, onde Deus falava com o povo. Que para nós, essa arca se perdeu, a gente não sabe, né, provavelmente foi até destruída na época que os babilônios invadiram Jerusalém e destruíram o templo, provavelmente levaram a arca para a Babilônia, devem ter destruído essa arca, porque nunca mais foi encontrada. Mas o símbolo dela para nós hoje é o Santíssimo, onde guarda a arca, é onde guardava-se as tábuas da lei, os 10 mandamentos, maná e também, né, o cajado de Moisés e a vara de Araão, ok? Então ali também fala que os querubins protegiam, ok? A Arca da Aliança, da onde Deus falava com o povo, ok? O profeta Isaías, no capítulo 6, no versículo 6, ele fala dos serafins, que é outra hierarquia de anjos. Então, Isaías capítulo 6, versículo 6, fala dos serafins,
ok? Uma visão que o profeta tem quando ele vai, ele vê Deus, não é? E ali ele vê os serafins ali diante do trono de Deus, servindo a Deus. Tá? É a vocação do profeta Isaías. Antes dele profetizar para Israel, ele teve uma visão de Deus e também de anjos, né? dos serafins. Ok? No Novo Testamento, tem mais, tá? O livro de Daniel, no capítulo 10, no versículos de 12 a 21, também fala. Gente, a Bíblia fala de anjos do Gênesis ao Apocalipse. Eu só estou dando aqui alguns exemplos. Depois, se você quiser ler, ok? Cita São Miguel, não é? Cita o livro de Tobias, cita São Rafael. O livro de Daniel cita São Miguel, São Gabriel, tá? E o Apocalipse também cita. Então, os anjos, eles aparecem do Gênesis ao Apocalipse, não tem como negar isso, tá? Agora, um texto muito interessante que fala dos anjos, ok? São Judas, São Paulo, todos eles falam sobre os anjos, né? A Bíblia toda fala, como eu já falei. Agora, Colossenses 1,16 diz uma coisa interessante. Colossenses, capítulo 1, versículo 16, depois você pode ler na sua Bíblia, tá? Diz uma coisa interessante. Diz que os anjos foram criados por Jesus e para Jesus, para servir a Cristo. Olha que coisa interessante. Porque nele quem? Jesus, foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Por quê? Porque ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Não é? Então ele é o Senhor não só dos homens, né, mas também dos anjos. Por isso que os anjos servem a Cristo, os anjos bons, claro, né? Então todas as criaturas foram feitas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. As visíveis somos nós, seres humanos, e as invisíveis são os anjos. Os tronos, dominações, principados e potestades. Então depois você pode ler lá, Colossenses capítulo 1, versículo 16. E Efésios capítulo 1, capítulo 21, Efésios capítulo 1, versículo 21, diz que Cristo está acima de todos os anjos, de todos os anjos. A carta aos Hebreus também diz a mesma coisa, Hebreus capítulo 1. Cristo é superior aos anjos. Por quê? Porque Cristo é Deus. Os anjos são criaturas. Então por isso que os anjos têm que servir a Cristo. Porque Jesus, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ok? Então os anjos, eles têm que servir a Cristo. Por isso que, por que o demônio foi expulso do céu? Ele queria ser Deus, e ninguém pode ser Deus, e ele não quis adorar a Jesus como homem. Porque a gente tem que entender que Jesus é Deus, mas ele se encarnou como homem. Então, diz a tradição da igreja que Satanás não quis, né, Lúcifer, não quis adorar Jesus como homem. Porque ele é Deus, mas ele também se encarnou como homem. Ok? Por que isso tem lógica? Mateus capítulo 4, a gente vê por que ele foi tentar Jesus no deserto, o diabo foi tentar Jesus lá no deserto. Né? Por quê? Ele foi tentar Jesus como homem. Porque ele sabe que como Deus ele não tem vez. Ele está infinitamente abaixo de Deus. Mas ele tentou Jesus no deserto como homem. Por quê? Porque lá no Gênesis 3, ele venceu Adão. Ele tentou Adão e Eva e ele venceu Adão. Então ele quis também tentar Jesus como homem, porque Jesus é o novo Adão, diz carta aos Romanos. Cristo é o novo Adão. Então Jesus tinha que vencer o demônio como homem. Então ele venceu o demônio como homem, não foi como Deus. Por isso que ele faz lá aquelas 3 tentações para que Jesus caísse na dele. Mas Jesus venceu. E diz uma coisa interessante. 2 coisas interessantes. Depois você lê Mateus 4, você vai entender. Diz que Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo demônio. Olha que coisa interessante. Estranha, mas interessante.
o próprio Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Para quê? Para que ele pudesse vencer o demônio como homem. Entendeu? E diz que depois que o demônio se afastou de Jesus, os anjos o serviram, os anjos bons. Depois que Satanás se retirou da presença, né, de Jesus, que ele não conseguiu vencer Jesus lá no deserto, aí os anjos vieram servi-lo, de São Lucas. Interessante, tá vendo? Então o demônio ele não quis adorar Jesus como homem, por isso que ele foi expulso do céu. Tá? Então, gente, essa hierarquia de anjos bons existe também para o lado mal. Existe o chefão dos anjos maus, que é o demônio, né, que se chamava Lúcifer, anjo de luz, só que ele não quis ser uma criatura, ele quis ser Deus. Então ele foi expulso, está lá em Apocalipse 12:7. Então ele foi expulso, São Miguel o derrotou, por isso que a gente tem que pedir a proteção de São Miguel contra o demônio, de todos os anjos, né? São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, porque a gente não tem poder contra o demônio. Não adianta você querer achar que você tem mais poder do que o demônio, porque você não tem. Então por isso que a gente tem que estar na proteção de Deus para a gente poder vencê-lo. Ele não é Deus, ele não é onisciente, mas ele é mais poderoso do que nós. Por isso que muitas vezes ele até pode possuir uma pessoa. E Deus permite. Não é que Deus manda, mas Deus permite às vezes até que ele possua uma pessoa. Aí só um exorcismo para tirar. E Jesus deu autoridade à igreja, né, um padre, exorcista, para poder tirar ali o demônio da pessoa. Entendeu? Então, ele é muito mais forte do que nós. E como é que ele nos tenta? Ele não lê o nosso pensamento, mas ele, através das nossas atitudes, ele pode, né, aquele cara ali, ele é brigão, então eu vou fazer ele brigar com todo mundo. Então ele vê as nossas fraquezas, então ele nos tenta, ele nos pega na nossa parte frágil. Então se a gente não tem a graça de Deus, a gente não está na presença de Deus, a gente pode cair na tentação, aí vira vício. Onde que ele nos pega? É no pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. Tá? E ele já é um derrotado. O Padre Léo falava muito sobre isso. Ele já é um derrotado. Então ele quer levar muita gente, tirar da graça de Deus para levar para o inferno. Ele quer somos nós. Ele não quer aquele que já é dele. Por isso que ele tenta muito aqueles que são de Deus. Ele vai tentar mesmo, né, aqueles que são de Deus, não é aquele que já é dele. Então por isso que a gente tem que estar sempre na proteção de Deus. Tá? Ele tem pavor de Nossa Senhora, sabia disso? Ele tem pavor, não, ele tem ódio de Maria. Por quê? Quem nos deu Jesus? Isso os exorcistas dizem, por isso que ele quebra terço, quebra as imagens de Nossa Senhora. Entendeu? Ele tem um ódio também de Nossa Senhora por causa disso. Tá? Ele sabe, por exemplo, quando não é, por exemplo, um exorcista que está ali fazendo o exorcismo, ele sabe, por isso que tem que ser, só pode fazer o exorcismo quem é autorizado pela igreja, que ele sabe. Quantas vezes ele fala, você não tem autoridade para fazer isso? Porque o exorcista, ele tira o demônio, né, na autoridade de Cristo e da igreja. Então não pode ser qualquer pessoa, nenhum de nós tem autoridade para fazer exorcismo. Então, se tiver alguém realmente possuído, aí tem que chamar um padre exorcista. E pode durar dias, semanas e até anos um exorcismo. Ok? Então, assim como tem vários anjos, né, bons, também, infelizmente, tem vários anjos maus. Né? Além do chefão, do demônio, também existe demônios, existe vários anjos maus, não é? Que a carta aos Efésios diz que são também muitos também, e a gente não vê. Tá? Por isso que a gente tem. Aí como é que eu faço para vencer? Aí eu tenho que estar na graça de Deus. Então, para mim vencer o demônio, né, tem alguns mecanismos aí para a gente vencer o mal. Né? Primeiro, fugir do pecado. É o que eu falei. Entendeu? Se você está em pecado, se arrependa, vá se confessar. Porque é aí que ele nos pega. Entendeu? A palavra de Deus, muito importante. Quando você estiver sentindo uma tentação muito grande, jogue nessa tentação a palavra. Jesus venceu lá no deserto através da palavra. 3 vezes Jesus falou para o demônio, está escrito aonde? Na palavra de Deus. Ele não tem poder diante da palavra de Deus. Entendeu? Então toda vez que Jesus falava, está escrito, ele recuava. Ele não tem poder diante da palavra de Deus.
Entendeu? Então, quando você sentir que você está sendo tentado, né, leia um versículo bíblico, começa a rezar, não é? E eu tenho certeza que a tentação vai embora. Entendeu? Porque ele não tem poder diante da palavra de Deus. Ok? E busque também os sacramentos, é o que eu falei, busque a confissão, busque a Eucaristia, não é? Busque estar na graça de Deus, para que você tenha força para poder vencer. Porque, gente, não é fácil. Agora, também, não vamos exagerar, né? Ah, eu estou com uma dor de cabeça, então é o demônio. Também não vamos exagerar, também tem muita culpa, é nossa mesmo. Então, né, nem tudo é ele. Tá? Então, primeiro nós temos que buscar a parte do médico. Ah, estou sentindo mal, vai procurar um médico, né? Vai procurar um psicólogo, né? Dependendo da doença. Agora, se permanecer, se isso for uma coisa espiritual, nós temos que trabalhar com as três coisas. O cristão, ele tem que trabalhar com as três coisas: a parte médica, a parte psíquica, pode procurar um psicólogo, psiquiatra. Não, gente, isso aí não é para doido, não, é para não ficar doido. Eu próprio já tratei com psicólogo. Tá? Então, porque eu sou cristão, né, então eu não vou no psicólogo, não vou no médico. Não, senhor, porque muita gente morre. Deus cura através da medicina, através do psicólogo. Então, se você está com problema, vá se tratar. Agora, também busque a parte espiritual também. Nunca deixe de rezar, jejum, né? Isso aí também, para a gente poder ter força espiritual para poder vencer o demônio. Que, né, como já falei, tem muito mais poder do que nós. Tá bom, gente? Então, espero que você tenha gostado da nossa aula. Então, espero que você tenha entendido qual é a hierarquia dos anjos. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa aí nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Tá? Então, eu fiz aqui uma explanação daquilo que a igreja sabe sobre os anjos bons e também os anjos maus e a hierarquia dos anjos, tanto os anjos bons como os anjos maus. O que a gente sabe é isso, tá? O que Deus revelou, está na Bíblia, na tradição, é isso daí. Passou disso, gente, não acredita, aí já é nova era. O perigo da nova era é isso daí, tá? Não fica acreditando aí, qualquer pessoa agora está vendo um anjo. Cuidado. Deus pode fazer que um anjo apareça? Pode, claro que pode. Mas Deus, isso aí não é comum, não. Então, cuidado, tem que ter discernimento. Não tem anjo aí aparecendo aí toda hora e não. Então, cuidado. Cuidado, entendeu? Pode ser também, o demônio também pode se transfigurar em anjo de luz, ele também pode nos enganar, tá? Então, não fica acreditando também nesses nomes de anjos, eu já falei. Só existe São Rafael, São Gabriel e São Miguel. A nova era fica botando esse monte de anjo aí, Metatron, não sei o que, Tatron. Não acredite nisso. Isso tudo é mentira, tá? E nós não podemos acreditar nessas coisas. Então, cuidado, tá? Os anjos existem. Podemos pedir, faça a oração do anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Essa oração você pode e deve fazer, para você e para o seu filho. Só, né, na hora que você estiver dormindo, bota a mão na cabeça do seu filho lá, reze por ele. Faça a oração de São Miguel, né, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, livrai-nos contra as ciladas e maldades do demônio, igual eu fiz aqui. A igreja gosta muito dessa oração, gente. É uma oração de exorcismo. É um mini exorcismo. O exorcismo maior a gente não pode fazer. Mas a gente pode fazer pequenas orações de exorcismo. E essa de São Miguel é um pequeno exorcismo. Tá? Então, se você estiver sentindo, né? Hoje não estou bem, estou vendo que eu não estou legal, faça a oração de São Miguel que você vai ver que o inimigo vai se afastar de você. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.